Graça no Senhor Jesus. Esta semana é uma semana muito especial, porque essa semana nós comemoramos a morte do Senhor Jesus e também a sua ressurreição. E eu gostaria de ler lá em Mateus 26, o versículo 20 a 25, que diz assim: Chegada a tarde, pôs ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Jesus estava, naqueles momentos, já se preparando para a sua própria morte. Preparando para a via cruz. Preparando-se para os últimos momentos com os seus discípulos. Mas muitas coisas começaram a vir na mente de Jesus que estava provocando, sem sombra de dúvida, angústia. A angústia de Jesus, ela começa, vamos dizer, exatamente aqui, quando ele está com seus discípulos à mesa. E naquele momento, foi um dos momentos talvez muito difíceis para o Senhor Jesus. Porque ele começa a falar de alguém dentro do grupo de discípulos que haveria de traí-lo. E isso nos chama muito a atenção, porque pessoas que vivem tão perto de Jesus, pessoas que viram os milagres de Jesus, pessoas que viram as maravilhas de Jesus, pessoas que viram N coisas e as palavras maravilhosas de Jesus e foram tocadas por essas palavras, deveriam ser, vamos dizer, as melhores de todas as pessoas. Deveriam lutar por Jesus até o último segundo. Mas não é bem isso que acontece. A Bíblia nos fala especialmente de um homem chamado Judas Iscariote. Esse homem que viveu junto com Jesus, esse homem que foi o tesoureiro do grupo, esse homem que esteve tão intimamente com Jesus e agora estava intimamente ali naquela mesa, a última ceia do Senhor Jesus. E isso nos chama a atenção, porque alguém tão próximo se torna o traidor. E Judas não faz isso de repentemente, mas faz pensado. E foi ele que esteve com os sacerdotes, foi ele que ofereceu trair Jesus. Então foi algo pensado, foi algo planejado. E este agora estava lá junto de Jesus, participando de um dos momentos tão significativos, e especialmente para nós, a igreja, que era a ceia do Senhor. Era um momento, vamos dizer, de purificação. Era um momento de aproximação de Deus, porque a nossa ceia é assim. É um momento de rever pecados, confessá-los e abandoná-los e participar da ceia do Senhor. No entanto, Judas Iscariotes não tinha nada disto no coração. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus fala a respeito de alguém que deveria traí-lo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não fala só daquele que haveria de trair, mas também das consequências sobre a vida deste homem. E Jesus disse: é melhor que lhe fora
não haver nascido. Mesmo Judas ouvindo isto, e os próprios discípulos começaram a se perguntar e perguntar para Jesus: porventura sou eu, Senhor? E Jesus claramente diz que é aquele que meteria com ele a mão no prato, esse o trairia. Jesus deixa claro quem iria trair. E é interessante a pergunta de Judas. Ele também pergunta: acaso sou eu o mestre? Como uma pessoa tão fingida faz essa pergunta? É como se ele não acreditasse que Jesus era Deus. É como se ele não acreditasse que Jesus tinha o poder de saber todas as coisas. Jesus é onisciente, ele conhece todas as coisas e com certeza Jesus conhecia o coração de Judas e não só isso, Jesus conhecia o futuro, o que Judas iria fazer, trair Jesus. Esse homem, na realidade, tão perto de Jesus, mas tão longe espiritualmente de Jesus. Perto fisicamente, longe espiritualmente. Então, vamos dizer, conhecedor do Mestre, mas só intelectualmente, mas não espiritualmente. Um conhecimento meramente por ter. Não um conhecimento que desce, se torna parte da vida dele. Infelizmente, tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas que vão para as igrejas, estão na igreja, comunga com as pessoas, ouve falar de Jesus, participam da escola dominical, aprendem de Jesus e passa anos perto das coisas sagradas, mas essas coisas sagradas não descem ao coração. Assim aconteceu com Judas. Nada do que foi sagrado e nada do que ele viu sagrado, e mesmo o próprio Jesus, o sagrado de Deus, não fez diferença na vida dele. Ele, com certeza, teve sentimentos, mas não teve experiência com Jesus. Estar numa igreja não significa que a pessoa tem experiência com Jesus. Aquele que tem experiência com Jesus é aquele que abre o seu coração, é aquele que absorve os ensinamentos de Jesus e permite que esses ensinamentos transformem a vida dele. Foi algo que não aconteceu com Judas Iscariotes. E eu quero pensar nisso hoje. E eu gostaria que você refletisse sobre você. Quem é você diante do Senhor Jesus? Você é aquele que só tem um conhecimento intelectual? Ou é aquele que tem uma transformação dentro do ser por causa do sagrado, por causa de Cristo Jesus? Jesus veio a essa terra para transformar. Por isso, é importante abrirmos o nosso coração e pedirmos a Ele: Senhor, transforma-me. Não me deixe ser um Judas. Não me deixe estar diante das coisas sagradas e não absorvê-las e não vivê-las. Faça isso na sua vida. Seja não um Judas, mas um servo de Deus consagrado e tenha vivamente Jesus no seu coração. E quando você participar da ceia, você vai perceber isso. Não é meramente uma presença física sua, mas é uma presença cheia de graça, é uma presença cheia de espiritualidade e com certeza Deus vai, sem sombra de dúvida, dizer para você: você é meu servo e não um Judas. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Tchau.